Antes de falar de história, vou começar onde iniciamos o nosso passeio em Praga. Chegamos na Nowe Mesto, cidade nova, e paramos na Praça Venceslau, onde figura a estátua de São Venceslau de 1915 e o Museu Nacional de Praga. Outras edificações de destaque são o Prikop, local da antiga fortaleza, o Teatro dos Estados, que estreou a ópera Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart, o Teatro Nacional, de 1883, e várias igrejas e palácios barrocos. Os transportes públicos aqui funcionam e é fácil de usar. O ticket para ônibus, trem e metrô custa pouco mais de €1, com validade para 180 minutos em todos os meios. O metrô tem 3 linhas verde, amarela e vermelha e tudo funciona interligado. Também tem 20 linhas de tram, o trem, operando desde 1891 e ainda 200 rotas de ônibus funcionando 24 horas por dia. Já usamos os 3 tipos de transporte e realmente é uma facilidade. Praga é a grande metrópole do leste europeu, não pelo seu tamanho, 1,3 milhões de habitantes, mas por suas características econômicas, seu engajamento político e suas qualidades culturais e artísticas. Nota-se que seus habitantes, bem mais que o resto do país, estão aprendendo inglês e hoje já estão acostumados e gostando do mundo ocidental. Mas o seu charme medieval, juntamente com suas peculiaridades de uma pequena cidade que já foi subordinada ao Império Comunista, continua inalterado. Igrejas, castelos, cemitérios, pontes, ruas, casas e histórias, que felizmente, com todas as guerras, revoluções e primaveras testemunhadas, continuam majestosamente intacta e vibrante. Na Staré Mesto, a cidade velha, chegamos à praça principal de Praga, a Staromestie Námestí, na Old Town Square, ou seja, a Praça da Prefeitura, o coração da cidade, onde há inúmeros monumentos e relíquias da história tcheca. Destacam-se a Igreja Tinsky, Igreja de Nossa Senhora em estilo gótico, construída no século XIV, na qual se acha o túmulo do astrônomo Tycho Brahe. Subimos na Torre do Relógio, da antiga prefeitura, onde você tem um visual de 360 graus da cidade. Fantástico! Ficamos na praça até o final do dia, e era impressionante o número de pessoas e turistas no local. A Staré Mesto foi declarada Patrimônio Cultural da Unesco em 1992. Encontram-se também ali o relógio astronômico Orloj e a parede Lennon. O rio Vltava, Moldava em português, aquele mesmo que passa por Český Krumlov, divide Praga em Malá cidade baixa, na margem oeste, onde está o castelo, em Adracani, e Staré Mesto, cidade antiga, ao leste, ligadas por numerosas pontes, sendo a mais popular a Karl Most, ou mais precisamente a Ponte Carlos, que tem 520 metros e possui imagens de 30 santos. Tive o trabalho de contar, um tanto escuros pelo desgaste do tempo e os gases emitidos pelos carros ao redor.
Ainda na Stare Mesto, temos o bairro Josefstadt, o bairro judaico, com o gueto e o cemitério do século XII e a sinagoga. O bairro Josefov surgiu no século XIII, sendo reformado entre 1893 e 1913, e hoje é provavelmente o conjunto de prédios e monumentos judaicos mais bem resguardados da Europa. Mesmo que invadida pelos nazistas, a República Tcheca não teve uma participação tão pontual como a Alemanha, Polônia e Hungria, o que ajuda a entender a sua preservação. 4 sinagogas, um pequeno museu e o antigo cemitério fazem parte atualmente do Museu Judaico. Enquanto apreciamos novamente a praça principal, vamos a um pouco de história. Foram os celtas os primeiros que estabeleceram povoados nessas zonas no século IV e III a.C., sendo que as primeiras notícias de assentamento permanente em Praga remontam ao século IX, quando, segundo a lenda, a princesa Libusse e seu marido Permis fundaram a cidade, permanecendo no poder até o século XIV, quando passou ao domínio do Reino da Boêmia, tornando-se um dos mais importantes centros comerciais da Europa medieval. A expansão econômica se refletiu na topografia da cidade, que após a construção em 1170 da primeira ponte de pedra sobre o rio, ampliou seu perímetro primitivo com Stare Mesto, cidade antiga. Praga cresceu ainda mais em 1257, com a fundação junto às muralhas do castelo de Adracane, na Mala Estranha, cidade pequena. O bairro povoado exclusivamente pelos colonos e comerciantes alemães. Entre 1346 e 1378, o imperador alemão Carlos IV de Luxemburgo estabeleceu a capital do seu império na cidade, que experimentou novas fases de florescimentos. Em 1348, com a fundação da universidade e construção da Nové Miasto junto a Stare Mesto, e ainda em 1357 com a construção da Ponte de Carlos, a cidade atingiu seu apogeu. Em 1526, a ascensão da dinastia católica dos Habsburgos ao trono boêmio pôs fim ao breve período de paz e prosperidade da cidade. A partir da derrota tcheca na Batalha da Montanha Branca, em 1620, a cidade foi ocupada por saxões e suecos, quando iniciou seu declínio econômico, vindo a recuperar-se somente a partir do século XVIII. Para quem quiser conhecer Praga, prepare-se para caminhar, pois é o único jeito de conhecê-la e sentir o astral da capital tcheca. Entre ontem e a tarde de hoje já caminhamos 13 horas, subindo, descendo, etc. Claro, usamos o ônibus e metrô para chegar ao centro, e hoje um trem, o de número 22, para subir a colina até o castelo. A volta até o centro foi tudo a pesito, mas para os preguiçosos existem carros, todos em vermelho, que fazem o percurso em 1 hora pelo preço de 50 euros. O inconveniente é que se passa tudo muito rápido, e se quiser voltar onde passou ou mesmo tirar uma foto, terá que fazê-lo a pé. Chegamos ao castelo de Praga, fortificado na colina de Adracane, construído entre os séculos XIV e século XVII, onde na atualidade mora o presidente da República e é a antiga residência dos reis da Boêmia. Ao lado do castelo ergue-se a grande catedral gótica de São Vito, do século XIV, e
logo após o Belvedere, em estilo renascentista, onde você tem uma vista incrível da Stare Mesto e Nove Mesto e do rio Vltava. Vamos fazer um belo passeio pelo interior da Catedral de São Vito. Aqui temos algumas imagens do Belvedere.
Praga tornou-se em 1918 a capital da nova e independente República da Tchecoslováquia. Os pactos de Munique, de 1938, cederam a cidade e o país à Alemanha nazista até o final da Segunda Guerra Mundial, quando a Tchecoslováquia passou para a órbita da União Soviética. Em 1968, a cidade foi cenário do movimento popular que se tornou conhecido como Primavera de Praga, que resultou na invasão das tropas do Pacto de Varsóvia. As manifestações populares de repúdio à ocupação se multiplicaram e foram reprimidas com violência. Em 31 de dezembro de 1992, com a dissolução dos laços que uniam tchecos e eslovacos numa federação única, Praga deixou de ser a capital da Tchecoslováquia e passou a ser a capital da República Tcheca. Segundo informações, Praga é hoje uma das cidades mais visitadas da Europa e considerada a terceira cidade mais bonita do continente. Não sei qual deve ser a primeira, mas para eu, Viena ainda está em primeiro lugar. Como prefiro cidades pequenas, teria uma lista bem grande antes de Praga. A cidade realmente é cultural. Todos os teatros, igrejas, casas de espetáculos oferecem concertos de músicas clássicas todos os dias. Uma pequena curiosidade: informações turísticas em Praga chama-se PIS, Prague Information Service. Eu particularmente achei Praga muito parecida em estrutura com Budapeste. É cortada pelo rio, na colina à esquerda tem um castelo, que não é um castelo e sim um complexo de prédios administrativos, que hoje viraram museus, e do outro lado, a cidade velha. Mas sem dúvida nenhuma, é muito mais bonita e graciosa do que Budapeste. Concluímos nossa visita a Praga e gostamos do que vimos. Seus habitantes têm muito a se orgulhar de sua cidade, sua arquitetura, sua beleza natural, seu transporte público, mas nem tudo aqui são louros. O povo viveu uma era de repressão e aqui, pela localização geográfica, era a passagem por todos os exércitos que por aí andaram, e ainda não se libertou disso. São rudes, alguns poucos gentis, e não gostam de dar muitas explicações, mas tiramos isso de letra, nada como uma pequena brincadeira para resolver tudo. Eu voltaria a Praga sem dúvida alguma.